E aí, galerinha do terceiro ano aí de Pádua, beleza com vocês? Bom, passando por aqui para cumprir o que nós houvéramos nos comprometido a fazer em sala de aula, não é verdade? Quero fazer um vídeo bem pequenininho, resumindo a discussão sobre nazismo, que foi a única aula, o único tema que nós viemos a falar. Não temos a pretensão de falar sobre a aula toda, é apenas o resumo do que nós houvéramos falado. Primeiro, lembrar que a ascensão do nazismo na Alemanha com Hitler em 1933 muito se deu em função do histórico da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, não é verdade? Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a Alemanha tivera estado ao lado da Itália e ao lado do Império Austro-Húngaro, combatendo a França, Inglaterra e a Rússia. Por uma série de fatores, a Alemanha acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial e, em grande medida, foi devastada, não só pelo poderio inglês e, particularmente, pelo poderio francês, mas também por interesses norte-americanos. E aí a Alemanha, em grande medida, e não só ela, mas em grande medida, e mais ela, a Alemanha acabou sendo muito responsabilizada e culpabilizada pela guerra. Claro que numa guerra, gente, muita gente tem responsabilidades sobre a guerra, mas é sempre assim, aqueles que vencem impõem aos derrotados uma série de tratativas e de cláusulas impondo as condições da derrota a esses que foram derrotados, né? E o resultado é que sobre a Alemanha foi imposto o Tratado de Versalhes, né, assinado em 1919. Esse Tratado de Versalhes, olha o nome, Tratado de Versalhes, foi um tratado assinado na França, e o governo alemão, a República de Weimar, acabaria assinando, corroborando, ratificando esse tratado, né, corroborando, apoiando, tendo que assinar, na verdade. E o resultado disso é que a sociedade alemã fica muito irritada, muito se sentindo humilhada, se sentindo em dada medida desprestigiada e desrespeitada com os termos desse tratado. Porque tratado, né, gente, convenhamos, é tudo que é bacana e beleza para mim e para você. Tudo que é bom para pelo menos duas partes, porque é um tratado, é um acordo, é um pacto. Só que esse tratado foi muito mais um ditado estabelecido pelo governo francês, pelo governo inglês, sob os auspícios dos Estados Unidos, sobre a Alemanha. Só para lembrar alguns requintes de crueldade aí do tratado. A Alemanha teria que pagar uma indenização de guerra de mais de 30 milhões de libras, acusada de ser grande responsável pelo evento, como se ela tivesse sido a única praticamente responsável. O outro ponto, que a Alemanha teve que entregar praticamente todas as suas reservas de ferro e todas as suas reservas de carvão, região da Renânia, região do Vale do Rio Ruhr. A Alemanha teve que entregar 1/4 das suas reservas de ovelha. Chegaram a um ponto de entregar as ovelhas para a França. Ora, se você acusa o país de responsável, tem que pagar multa reparatória por ter sido acusada de responsável, perde suas ovelhas, perde o ferro, perde carvão, entrega territórios, abre mão de territórios do norte de África. Tudo isso fez com que a economia alemã fosse pro beleléu, a economia alemã fosse pro ralo dentro desse processo. E, ao mesmo tempo, há uma desconfiança generalizada na sociedade alemã da fragilidade, né, de uma certa frouxidão desse governo da República de Weimar, que é um governo liberal. Então dizia-se abertamente que não podia, o liberalismo era fraco, o liberalismo era leniente, era conivente com aquela estrutura que lhe foi imposta a partir do Tratado de Versalhes. Pois bem, esse ambiente é um ambiente propício para o aparecimento de ideias de ódio, ideias de vingança, ideias de retratação e de reparação. Então, é um ambiente propício para o surgimento das ideias da extrema-direita, ideias que falam abertamente em supremacia alemã, ideias que falam da superioridade da Alemanha, que jamais em tempo algum a Alemanha poderia ter se curvado ao interesse de outros, e além de um discurso nacionalista extremado, né, vem junto um pacote horrível, mas vamos lá, é um pacote no qual vem a ideia da supremacia da raça, que a Alemanha tinha numa escala biológica, por serem, entre aspas, milhões de aspas, por serem os mais brancos entre os brancos, eles teriam, teoricamente, o dever civilizatório de se impor aos demais, tanto aos demais que possam ser negros, amarelos e ameríndios, como também sobre os outros brancos que numa escala de brancura, numa escala de alvura, não estariam tão brancos quanto eles.
quem tem uma raça branca e pura tem o direito de ter mais território. É a teoria do espaço vital, Wohlstandsstang. Então eles combinam superioridade racial com superioridade espacial, com superioridade étnica, e aí começam a dizer abertamente, fazer discursos xenofóbicos ou xenófobos, discurso de horror aos outros. E esse outro é muita gente, né, gente? O branco eslavo é o branco que também tem que ser perseguido, o branco latino pode ser perseguido, né? Aí começa uma onda também de perseguir ciganos, uma onda de perseguir judeus violentamente, sobre a questão de que os judeus, eles não eram cristãos, uma intolerância, em princípio, religiosa, muito violenta, mas depois também uma ideia de que muitos judeus estavam ali, e muitos judeus, não são todos, óbvio, mas havia judeus que haviam prosperado. Que eles diziam, ora, nossa pobreza também está ligada a esse momento difícil que nós estamos passando, é porque tem muito judeu, por exemplo, que é joalheiro, ou que é relojoeiro, ou que é dono de pequenos estabelecimentos comerciais, eles têm que ser expulsos. E em dada medida começam a falar e propalar a ideia de que eles deveriam ser mortos. Então, isso vai sendo falado, e a gente pode achar uma loucura, mas aquilo vai contaminando a sociedade alemã numa dada medida, porque é como se dizendo assim, é a única maneira de nós sairmos desse embaraço que nós vivemos. Rasgar o Tratado de Versalhes, queimar o Tratado de Versalhes, não cumprir nenhuma das cláusulas e ainda sair matando pessoas, eliminando pessoas, expulsando pessoas, expurgando pessoas, para ver se isso recolocava a Alemanha no cenário geopolítico, no cenário geoeconômico mundial. Tá certo? Então essas são algumas questões. Obviamente que em 28 Hitler tentou chegar ao poder por meio de um golpe, o famoso Putsch de Munique, em que ele tenta chegar ao poder pela queima do parlamento, ele acabou sendo preso, né, acusado de incendiário, etc. Mas alguns anos na cadeia ele escreve um livro que é Minha Luta, Mein Kampf, que é o livro básico do nazismo, é o grande livro diretor do modelo nazista, né, o livro que estabelece as diretrizes de todo o receituário nazista. Logo em 31, 32, Hitler está liberado, e aí ele se candidata, ele vai se apresentando como o candidato, com apoio dos paramilitares, de grupos paramilitares, e com apoio do alto comando da burguesia e do setor militar alemão. E ele acaba chegando à condição de chanceler alemão em 33. E a partir daí estabelece definitivamente a prática nazista, com todo o discurso de horror ao estrangeiro, xenofóbico, autoritário e, mais que isso, totalitário. Porque o autoritarismo é quando há uma supressão dos direitos civis. Você atenta contra o direito do outro. Mas o nazismo foi além. Ele passou a atentar contra a vida do outro. Ele mata pessoas. E pessoas numa escala muito grande. Gays, judeus, ciganos, eslavos, né? Muita gente na parada. O resultado disso é que é um entendimento de que é um modelo totalitário, porque ele extrapola a fronteira do próprio autoritarismo, que já seria uma coisa horrível, chega num lugar pior, num lugar mais perverso. E a partir dali está todo o cenário montado para a eclosão, para que se explodisse, para que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Maiores detalhes sobre a questão do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial na próxima aula. Desde já, muito obrigado.